O mergulho em grutas é notoriamente perigoso, e quando um simples mergulho de 20 minutos corre mal, o resultado pode deixar toda a equipa de busca atordoada. Nos últimos meses, o sistema de grutas de Fontaine, na África do Sul, tem sido palco de importantes descobertas antropológicas, incluindo um esqueleto com 2,3 milhões de anos. Embora as explorações se concentrassem nas zonas secas das grutas, Nuno estava interessado no sistema de grutas inundadas. A 29 de setembro de 1984, liderou um pequeno grupo numa missão para estabelecer um guia permanente para o ponto mais distante da área inundada, conhecido como Milner Hall. Peter Verheul e Malcolm Kipping ajudaram-no, alimentando as diretrizes da superfície e monitorizando o progresso. O Nuno já tinha feito este mergulho 2 vezes no mês anterior, por isso não ficou surpreendido quando tudo correu como planeado. Estenderam a corda-guia pelos 120 metros que separam a entrada do Lago Milner de uma pequena bolsa de ar no final do túnel principal. Depois de prenderem a corda-guia, Peter e Malcolm seguiram Nuno até ao airbag. Apesar da estreiteza do túnel, o mergulho parecia quase recreativo devido à sua simplicidade. A pequena câmara de ar tinha apenas 2,8 metros quadrados e o túnel, que se estreitava até apenas 90 centímetros de largura e 3 metros de comprimento, não apresentava dificuldades. Os homens deslocaram-se facilmente ao longo da linha guia, passando por várias pequenas passagens na complexa estrutura do túnel e, por fim, emergiram na bolsa de ar, um após o outro. Aí, discutiram brevemente a possibilidade de terem sido os primeiros humanos a estar ali em milhões de anos, o que alimentou o seu espírito explorador. No entanto, esta foi a última conversa que os 3 homens tiveram juntos. Enquanto regressava a Milner Lake, com a intenção de seguir a corda-guia pelo túnel, Nuno sentiu um puxão na barbatana. Malcolm salientou que Peter já não estava atrás deles. Nuno recuou para ver se Peter tinha ficado para trás e, passados alguns momentos, viu a luz da lanterna de Peter num dos túneis laterais. Embora irritado, Nuno compreendeu a vontade irresistível de Peter em explorar. Disse-lhe para regressar ao guia e continuaram o seu caminho. Entretanto, quando se aproximaram do estreitamento do túnel, Peter voltou a desaparecer. Desta vez, após uma breve busca, os 2 homens saíram do túnel para ver se Peter tinha tomado outra rota de saída por engano, mas não havia sinal dele. Nuno e Malcolm regressaram ao túnel para procurar Peter, desta vez explorando os túneis laterais e outras áreas conhecidas, mas não encontraram nada. Durante as 4 horas seguintes, Nuno e Malcolm procuraram incansavelmente ao longo da corda-guia e no lago principal, esperando que Peter estivesse numa das bolsas de ar no final das passagens laterais. Como revolviam sedimentos a cada viagem, a visibilidade era drasticamente reduzida. Embora preocupados, estavam confiantes de que Peter estava em alguma bolsa de ar. Esgotaram todos os seus tanques de ar e, finalmente, ao anoitecer, pediram ajuda. Os mergulhadores dos bombeiros chegaram, mas não conseguiram entrar na gruta devido à falta de experiência em mergulho em grutas. Nuno contactou também Craig Stevenson, um colega mergulhador que tinha explorado o mesmo túnel com ele algumas semanas antes. Nuno e Craig, com novos cilindros de ar, tentaram novamente localizar Peter. Finalmente, mergulhadores da polícia chegaram à noite e assumiram a busca, enquanto Nuno e Malcolm, exaustos e sofrendo de hipotermia, recuaram. A busca foi temporariamente suspensa devido à fraca visibilidade provocada pelos sedimentos na água, e a polícia estava agora convencida de que a busca era apenas uma questão de recuperar um corpo. Entretanto, Peter estava envolvido na excitação de descobrir o que estava para lá da estrada principal. Quando os 3 homens começaram a regressar, Peter, movido pela curiosidade, entrou num dos maiores túneis laterais, iluminando o caminho com a sua lanterna para ver até onde conseguiria ir. Nuno trouxe-o de volta uma vez, sabendo que era a coisa certa a fazer, mas a atração era demasiado forte para Peter. Passou por várias passagens misteriosas, cada uma delas repleta de possibilidades incríveis.
Finalmente, voltou-se novamente e entrou num novo túnel. As formações nestas grutas escuras e cheias de água faziam com que até caminhos simples parecessem labirintos desafiantes. A orientação, a 3 dimensões, acrescentou um fator de dificuldade, uma vez que a lanterna apenas iluminava uma pequena parte do percurso de cada vez. Ao tentar regressar à corda-guia, Peter perturbou o sedimento nos túneis estreitos, reduzindo a visibilidade a quase zero. Depois de tentar vários caminhos possíveis, viu finalmente a superfície prateada da água acima dele e viu-se numa sala incrivelmente pequena, um espaço que mais ninguém tinha visto antes. Embora estivesse entusiasmado por apanhar um pouco de ar fresco e ter a oportunidade de conhecer o novo espaço, sabia que teria de esperar que os seus amigos o encontrassem. Com o passar das horas, a excitação inicial desapareceu. Não havia sinal de Nuno e Malcolm, e Peter sabia que devia poupar a bateria da lanterna, que tinha apenas 30 minutos de duração. Apagou a luz e ficou parado, sabendo que a regra geral nestes casos era ficar parado quando se tinha oxigênio ilimitado. Não fazia sentido mergulhar num caminho desconhecido com apenas 30 minutos de ar e luz, correndo o risco de nunca mais conseguir encontrar aquela bolsa de ar. Peter sabia que os seus companheiros de mergulho não estavam muito longe e provavelmente estavam à sua procura. Mas, depois de várias horas, começou a perceber que seria necessário um resgate completo. Nuno e Malcolm ficaram sem ar e precisaram de recursos adicionais para continuar a busca por Peter. Entretanto, Peter tentou fazer barulho, batendo com o seu tanque contra as rochas e iluminando a água com a sua lanterna. No entanto, a adrenalina passou, deixando-o num estado de completa exaustão até que finalmente adormeceu, perdendo a noção do tempo. Quando acordou, não sabia se tinham passado 10 minutos ou 10 horas. Eu estava sentado na escuridão total e tinha apenas um conhecimento muito limitado da gruta. A bateria da sua lanterna, que durou apenas 1 hora, já estava em grande parte descarregada durante o mergulho inicial com Nuno e Malcolm. Sem luz, sem comida e sem referência ao tempo, Peter não tinha a certeza de quanto tempo teria de esperar para ser descoberto. Embora tivesse ar suficiente e água limpa, os requisitos essenciais para a vida, rapidamente percebeu que os seus salvadores poderiam pensar que se tinha afogado. Era um dilema terrível. Tinha ar suficiente no tanque para nadar a curta distância até a saída, mas não sabia para onde ir. Esperar continuou a ser a sua única opção, confiando que continuariam a procurar até o encontrar. Após a primeira noite de buscas, a polícia fechou as grutas para proibir qualquer pessoa de mergulhar ou explorar até que a missão de recuperação estivesse concluída. Os túneis estavam cheios de sedimentos e foram necessários dias para os limpar. Mas com recursos limitados e convencidos de que era uma missão para recuperar um corpo, só regressaram durante 1 semana. Passaram então um dia a vasculhar as profundezas de túneis inexplorados, mas não encontraram qualquer sinal de Peter. No fim de semana seguinte, a polícia fez outra busca. No entanto, não permitiram que nenhum civil participasse na missão de mergulho. Nuno, desesperado por não ter sido chamado para ajudar, decidiu regressar às grutas para localizar Peter para junto da sua família. Apareceu em Sterkfontein e ofereceu o seu conhecimento do sistema aos mergulhadores da polícia. Nessa altura, Peter estava desaparecido há 16 dias. Mesmo que tivesse encontrado uma bolsa de ar, provavelmente teria morrido de hipotermia nos túneis úmidos. Nuno sabia que havia muitas fendas e formações onde um corpo se podia facilmente esconder dos buscadores, e fez tudo o que pôde para ajudar a encontrar Peter. Entretanto, Peter, lutando pela sua vida, começou a perceber que os seus salvadores estavam a ter dificuldades em encontrá-lo. Não tinha como saber se tinha passado 1 ou 3 semanas. Eu estava com fome e em completa escuridão. Enquanto a sua lanterna ainda estava a funcionar, reparou em várias passagens que poderiam levar a uma saída seca. Agora, na escuridão total, aventurou-se até aos limites do seu quarto e acabou por seguir um caminho a quase 36 metros da beira da água, que se revelou apenas
um beco sem saída de pedra. Peter decidiu ficar perto da água, à espera que uma equipa de resgate o encontrasse. Em termos de mantimentos, Peter era bastante limitado. Tinha algumas pilhas descarregadas, o corpo da sua lanterna e um cilindro de ar quase cheio. Com o passar do tempo, provavelmente teve dificuldades com a decisão de abandonar a corda-guia e depois com a decisão de não voltar à água para procurar a saída. Agora, enfraquecidos pela falta de comida e sentados sozinhos no escuro durante semanas, a realidade devastadora tornou-se uma verdadeira tortura. Estudos mostram que as pessoas podem ter alucinações e perder a sua sanidade mental após apenas algumas horas de silêncio total e sem estímulo visual. Peter sobrevivia dia após dia num estado mental desconhecido, enquanto o seu corpo se deteriorava, utilizando o seu próprio tecido muscular para se manter vivo. A única medida razoável de tempo que Peter poderia ter era o crescimento da sua barba. Os seus pelos faciais tinham crescido substancialmente, o que lhe daria alguma referência aos dias ou semanas que passavam. Provavelmente, dormia a maior parte do tempo porque não tinha alimentos para sustentar a sua atividade ou luz para o manter acordado. A sua biologia estava lentamente a desintegrar-se. Peter mal conseguia sobreviver depois de ter passado fome durante semanas e perdido 20 quilos de peso corporal. O desespero era realmente surpreendente. Não tinha forma de indicar a ninguém que ainda estava vivo e em sofrimento. Desmaiou na água, sabendo que o seu salvador apareceria com equipamento de mergulho e o resgataria daquele túmulo. Mas Pedro estava enganado. Os mergulhadores não o encontraram, mas os exploradores de grutas secas encontraram. A polícia continuou a mergulhar durante 6 semanas e, finalmente, terminou a busca sem resultados. Nessa altura, reabriram as grutas secas, mas mantiveram as secções molhadas fechadas para os mergulhadores. Assim que as grutas secas reabriram, os voluntários da Associação Espeleológica Local começaram a procurar uma ligação entre as grutas secas e úmidas. Roger Ellis liderou este grupo e Nuno juntou-se a eles. Após apenas algumas horas de busca, foi o próprio Nuno a encontrar uma secção que revelava uma superfície aquosa ligada às grutas secas. Esta foi uma notícia surpreendente, a primeira confirmação de que o extenso sistema de grutas secas se ligava realmente aos túneis cheios de água. Outros voluntários encontraram um conjunto de pegadas que conduziam a um beco sem saída na rocha. Esta descoberta inesperada aumentou as esperanças de todos de localizar Peter. Roger Ellis chegou a uma nova ligação de água e parou a meio do caminho com o que viu. Deitado junto à água estava o corpo emagrecido de Peter Verhel. Afinal, não se tinha afogado. Viveu entre 3 e 4 semanas. Os seus pelos faciais cresceram e transformaram-se em barba, e perdeu claramente mais de 20 quilos. O seu depósito de ar estava quase cheio, mas Peter estava completamente exausto quando o encontraram. Ao analisarem a situação, encontraram uma mensagem escrita ao lado do corpo dela que dizia simplesmente: "Amo-vos, Cheryl e mamã." Não há forma de saber exatamente o que Peter sofreu durante este tempo, mas é evidente que lutou para se manter dentro dos limites da humanidade. Dezenas de mergulhadores procuraram o seu corpo naquele espaço relativamente pequeno, mas ele simplesmente não tinha forma de alertar os socorristas. Um mergulhador apareceu numa abertura a apenas 30 metros de onde Peter se encontrava. Se tivesse gritado alto o suficiente, poderiam ter sido ouvidos. Os ecos desta questão permanecem juntamente com muitas outras questões. Se as grutas secas tivessem sido deixadas abertas, esta busca teria localizado um Pedro vivo em apenas um dia. A autópsia de Peter
revelou que morreu de fome ao fim de mais de 3 semanas. O Nuno percebeu isso de uma forma devastadora. Apesar do resultado sombrio deste mergulho, Nuno estabeleceu vários recordes de mergulho e escreveu um livro sobre as suas muitas experiências, incluindo a trágica história de Sterkfontein.